A gente precisa entender que o testemunho de Jesus, dos feitos de Jesus, tem condição de gerar um ambiente para que mais milagres aconteçam, para que mais de Deus aconteça. O versículo 19 diz assim: e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Quem caminha à sua volta? Quem que está caminhando perto de você? Quem que caminha com você? Discípulo ou multidão? As pessoas que caminham com você, caminham por quem você é ou pelo que você pode fazer? As pessoas que te cercam estão mais interessadas nos seus feitos? Ou as pessoas que te cercam amam a sua presença, amam você? Discípulo e multidão pode até compartilhar o mesmo ambiente, mas eles não comungam da mesma relação. É como o joio e o trigo, cresce na mesma terra. O joio e o trigo vai crescer na mesma terra. O terreno é um só, o cenário é um só, mas a posição de cada um deles é diferente. O trigo é flexível, ele é moldável, ele é maleável, ele é discípulo. O joio não. O joio é rígido. O joio não se curva. O joio, se você tentar mudar ele de posição, ele quebra, porque ele fala dos seus próprios interesses. Ele fala daquilo que ele quer, não daquilo que Jesus quer fazer. O trigo serve de alimento. O joio é veneno. Se comer joio, morre, porque joio é veneno. Agora presta atenção. Quem estava procurando tocar Jesus? Os discípulos ou a multidão? A Bíblia fala: e todos da multidão procuravam tocar ele, porque dele saía poder. Quem queria tocar Jesus? Os discípulos ou a multidão? Pode falar, gente, pode participar. A multidão. E por que que a multidão queria tocar Jesus? Porque a multidão quer tocar para receber poder e cura. Os discípulos diferentemente foram tocados por Jesus, e porque foram tocados, não tem mais essa necessidade, esse anseio de querer pegar. Você entendeu? Olha, eu vou falar melhor. O que é mais interessante? Quando eu vou falar de mim. Quando eu vou, abraço minha esposa, dou um beijo nela, vou atrás dela numa demonstração de carinho, ou quando ela vem em mim e demonstra carinho para mim? Você entendeu a diferença? Não é quando você vai até Jesus, mas quando Jesus vai até você. A diferença dos discípulos para a multidão é que a multidão queria correr atrás para pegar Jesus. A multidão queria tocar para sair poder, e os discípulos estão olhando, falando: que é isso, cara? Ele nos tocou, e a gente caminha com ele. Tocar nele para nós não é difícil algum. Nós não precisamos nos envolver com a multidão, porque nesse Jesus a gente toca no secreto. Nesse Jesus a gente toca porque a gente tem relação. A gente toca porque a gente comunga de um tempo junto, e não há multidão para me oprimir por um lado ou para oprimir por outro. É eu e ele. É um momento só nosso. Jesus toca a multidão. Jesus toca os discípulos. Jesus tocou os discípulos. E por isso eles não estavam querendo. Gente, esse texto é fantástico. E todos da multidão procuravam tocá-lo. Todos da multidão. Os discípulos deviam estar lá e falando: cara, esse é o cara que anda com a gente. A gente devia olhar para Jesus não com uma ótica daquele que pode, que chega, que é um cara diferente. Porque o que estava acontecendo era o seguinte: quando Jesus chegou para a multidão, Jesus era como se fosse uma celebridade. Mas para os discípulos, Jesus era aquele amigo perto. Era aquele que a gente troca ideia. Aquele que está independente das coisas que ele está fazendo. A gente não anda com Jesus por causa dos milagres que ele faz, mas anda com Jesus por causa daquilo que ele é.
Os discípulos estão envolvidos com aquilo que está acontecendo. A multidão está lá querendo tocar, alvoroçada, querendo tocar Jesus, porque eles queriam receber poder, eles queriam a cura. E os discípulos deviam estar pensando: a hora que a gente precisa do milagre, que a gente quer um milagre, a gente vai com Ele no secreto, a gente fala com Ele. Tocar Jesus não é difícil para nós. E essa geração que está se levantando, esse povo, nós desse tempo, a gente precisa ter a ótica de discípulo de Jesus. Porque a multidão se dirige para a igreja, se dirige para onde diz que Jesus vai estar, na perspectiva de tocar para tirar dele virtude ou poder. Mas os discípulos se reuniram num lugar para adorar. Os discípulos de hoje deveriam se reunir nesse lugar para prestar um culto a Ele, para dizer: olha, nós entendemos quem o Senhor é de tal forma, que aquilo que você faz não é mais importante do que você é, e por isso nós estamos aqui para contemplar você, para gastar tempo. Jesus está dizendo: olha, não importa a sua condição financeira, não importa o seu estado, se você é discípulo, você é bem-aventurado. E você renunciou. E porque renunciou, você tem parte nas bem-aventuranças. É vosso o reino de Deus. E aí ele continua dizendo: bem-aventurado vós, o que agora tendo fome, porque sereis farto. Jesus está falando: olha, você que é discípulo, que tem passado fome, que tem passado situação, em meu nome, calma o coração, porque no meu reino você será farto. Não tem a ver com esse tempo. A multidão está querendo milagre para esse tempo. Os discípulos vivem na eternidade. Bem-aventurado vós agora que chorais, porque é a vez de rir. Apocalipse tem um texto que fala que vai chegar um dia que não haverá mais pranto, nem dor, nem fome, porque Jesus, porque o Rei da Glória, porque o Filho de Deus, aquele que venceu a morte, aquele que está acima, que tem um nome que está acima de sobre todo nome, Ele conduzirá todas as coisas. E no versículo 22 ele continua: bem-aventurados sois vós quando vos odiarem, quando expulsarem da sua companhia, quando vos injuriarem, quando rejeitar o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Gente, a multidão está aí. A multidão sempre vai existir. Só que Deus está nos chamando para ser discípulo. Jesus está nos chamando para ser discípulo. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Qual é a sua posição, qual é a sua situação. Talvez você entrou aqui como uma multidão muito interessada naquilo que Jesus pode fazer. E Jesus hoje está aqui te falando: ei, eu quero me relacionar com você. Não se preocupe com aquilo que eu posso fazer, porque eu posso fazer. A Bíblia fala que Jesus curava, que Jesus expulsava demônios. A questão não é o que Jesus pode fazer, Ele pode, isso é fato. A questão é: Jesus quer fazer? Jesus quer fazer. Jesus quer nos chamar para uma vida de discípulo. Sair de uma zona de conforto. Há uma multidão fora desse bairro, fora dessas quatro paredes, nesse bairro, nessa cidade tem uma multidão. E Jesus está atrás daqueles discípulos que falam: olha, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Chama a multidão que a gente tem alimento. Manda trazer o povo, porque o alimento vai sobrar. Manda trazer o povo que a gente tem alimento. E o alimento aqui não é aquele que alimenta somente o físico, mas é aquele que alimenta o espírito e que causa vida eterna. A palavra de Jesus, a presença de Jesus. A gente precisa entender isso. A decisão vai ser sempre nossa.